Então, novamente, bom dia a todos e a cada um de vós. É com muita alegria que aqui nos encontramos e também com enorme esperança. E então, um bom e grande número que aqui nos congregamos para esta primeira Jornada Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia. Há muito que se pensava o modo como encontrar um serviço para a formação para a liturgia e impulsionados também pelo Papa Francisco na sua carta sobre a formação litúrgica do povo santo de Deus, que diz que é necessário uma formação vital e séria para a liturgia, e a liturgia integral, não só aquilo que já fazemos e muito bem, nos encontros nacionais de pastoral litúrgica, a formação nos vários serviços e ministérios na liturgia, da liturgia, mas também para a liturgia, e em concreto a arquitetura e artes para a liturgia, inspirados noutros lugares, e nomeadamente na Diocese de Roma e no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, e por isso agradecemos muito ao Padre Giuseppe Midilli o ter aceitado o nosso convite, porque é ele o coordenador deste serviço em Roma, e usamos até a mesma nomenclatura, arquitetura e artes para a liturgia, e hoje fizemos a pergunta que lugares, e estarmos aqui é para darmos esse contributo de complementaridade a outros serviços que já existem na Conferência Episcopal Portuguesa, nas nossas dioceses. Por isso também agradecemos muito a presença dos delegados diocesanos, escolhidos pelos respectivos bispos, para o acompanhamento neste serviço. E vamos ver o que surge daqui, porque inicialmente constituímos um pequeno grupo em relação com o Secretariado Nacional de Liturgia, a Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, para sonharmos o modo como criarmos este processo formativo, não só para arquitetos, artistas, das várias valências e dimensões, mas também para os presbíteros, diáconos, pessoas consagradas, membros das comissões ou dos conselhos paroquiais para os assuntos económicos, de outro âmbito, daquilo que nos for possível. E por isso esta renovada gratidão a todos e a cada um de vós. A coordenação deste grupo esteve e está com a doutora Isabel Alçada Cardoso, que está aqui ao meu lado, e juntamente com a Dina Figueiredo, não sei onde está e pode-se levantar, assim, com o padre João Norton de Matos, que é arquiteto, o padre Carlos Pinto, o arquiteto Pedro Abreu e o arquiteto Pedro Calado. Agradecemos muito a este grupo que pensou este primeiro momento e aquilo que há de seguir-se daquilo que quisermos que seja também esta proposta de formação e que a todos também nos responsabiliza. A arquitetura e as artes para a liturgia não se improvisam, requerendo-se formação e aplicação assídua e interdisciplinar. O Papa Francisco, na Carta Apostólica Desiderio Desideravi sobre a formação litúrgica do povo de Deus, ao referir-se à arte da celebração, escreve: a um artesão basta a técnica. A um artista, para além de conhecimentos técnicos, não pode faltar a inspiração, que é uma forma positiva de posse. O verdadeiro artista não possui uma arte, é possuído por ela. E Romano Guardini pergunta-se mesmo: para que está a porta ali? E hoje que celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a mãe de todas as igrejas, a Catedral do Papa, Romano Guardini, depois da pergunta, continua: talvez te admires desta pergunta. Para que está a porta ali? Para sair e entrar, pensas tu? A resposta não é assim tão difícil. Pois não. Mas para entrar e sair não é preciso porta nenhuma.
Uma abertura ampla na parede faria o mesmo efeito, e um tabique de pranchas e tábuas fortes bastaria para fechar. As pessoas poderiam entrar e sair, seria mais barato e serviria para o fim em vista, mas não seria uma porta. Esta destina-se a algo mais do que satisfazer uma simples finalidade. A porta fala. A arquitetura e as artes para a liturgia, numa igreja, numa capela, numa basílica, num santuário, como o de Fátima. Saudamos o Senhor Reitor também pela sua presença, obrigado. Fala e tem de falar, e se não falar, as pessoas inventam. Mas é pena que sejam as pessoas a inventar o que está lá, se aquilo não fala por si. E quando explicamos, também estragamos tudo. O lugar da celebração, a igreja, é muito mais do que um edifício, é a casa para a Assembleia do Povo de Deus, a Domus Ecclesiae, casa da igreja. Por isso a arquitetura e artes para a liturgia demanda muita capacidade criativa e inovadora, ligada à memória do verdadeiro sentido da realidade, da tradição viva e de vida em constante encarnação. Louis Boyer, no seu célebre livro Arquitetura e Liturgia, assinala: a maneira como construiremos as nossas igrejas constituirá a manifestação por excelência da qualidade da nossa vida eclesial, da nossa vida de comunhão no corpo de Cristo. É preciso reconhecer que hoje aquilo que revelam a maior parte das nossas igrejas é bem pouco inspirado e inspirador. E ele já escreveu isto há muitas décadas. O sinal do templo exprime, de certo modo, os vários momentos e modos da presença de Deus no meio da humanidade. Desde o templo cósmico do Éden, à terra prometida, da tenda do deserto, ao templo de Jerusalém, da humanidade de Cristo, às casas da igreja e a cada um dos seus membros. De facto, a luz é a matriz generativa do espaço e dos seus lugares, como diz Monsenhor Crispino Valenciano, também num outro livro famoso, Arquitetos de Igrejas. É a chave musical da harmonia, proporções e relações do espaço e dos seus lugares. A reforma litúrgica apresenta o significado da igreja-edifício como sinal visível do único templo que é o corpo pessoal de Cristo e o seu corpo místico, a igreja, que celebra em determinados lugares o culto em espírito e verdade. O próprio rito da dedicação da igreja e do altar desenvolve as temáticas da igreja-templo e da igreja-povo de Deus, superando qualquer forma de sacralização. Com efeito, como afirmou o arquiteto Mário Botta numa entrevista a propósito da Catedral de Ivry, em França, ele dizia: eu não acredito na necessidade de um lugar definido para a oração. Pelo contrário, penso a igreja como um ponto de encontro para a comunidade dos fiéis. No entanto, ao afirmar isto, entende que o espaço tem uma orientação para o silêncio e a meditação, e como um espaço forte, quase um desafio para quem não tenha o hábito de entrar numa igreja, uma espécie de testemunho que o louvor divino oferece universalmente às esperanças humanas. Antes de mais, a liturgia realça a centralidade do altar, figura de Cristo, sacerdote, altar e cordeiro do próprio sacrifício, realizado de uma vez por todas. O altar, sinal do altar-mesa e do altar-lugar do sacrifício, é o fulcro da celebração litúrgica e evidencia a sua profundidade cristológica. Tinha aqui mais coisas preparadas, mas salto à frente, porque o mais importante é o que vai a seguir. Deus, para revelar-se e comunicar-se, usa sinais sensíveis. Por isso a liturgia é feita também de sinais sensíveis. A presença real e viva de Jesus na liturgia deve ser percebida e sentida como que de maneira palpável. O próprio espaço celebrativo deve comunicar esta presença.
Determinante é a ordenação do espaço sagrado em função do trinómio altar, ambão, sede. À volta destes três elementos congrega-se a Assembleia, uma comunidade de escuta da palavra de Deus, uma comunidade orante e uma comunidade que vive dos sacramentos. A Igreja é, pois, assim, a casa da Igreja, isto é, a morada da comunidade convocada. Os arquitetos, os engenheiros, os pintores, os escultores, todos os artistas são corresponsáveis da beleza, da verdade e da autenticidade da celebração da liturgia. As igrejas, como sublinha Louis Boyer, são, sobre a terra, verdadeiras casas de Deus com o seu povo, fazendo o invisível visível no culto divino. Muito obrigado pela vossa atenção neste início da manhã e um bom dia nesta primeira Jornada Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia.